Olá, esse é o 17º vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística e quais são os conceitos básicos da PNL, eu recomendo que antes de você continuar assistindo esse vídeo, você assista os anteriores, porque aí você já vai ter uma noção melhor de como realmente funciona a PNL. E isso vai te ajudar a compreender os vídeos que vêm na sequência. Agora, se você já assistiu todos os vídeos anteriores, então chegou a hora de saber mais sobre a resiliência. Esse termo que ficou bastante conhecido ao longo dos últimos anos. Uma palavra que muitas pessoas chegaram até a tatuar no próprio corpo. Mas o que é resiliência afinal? O que de fato é resiliência? E como ela pode ser importante na nossa vida? A palavra resiliência é muito usada por psicólogos, por coaches, mas o termo surgiu lá na física, significando a capacidade que alguns corpos possuem de voltar ao seu estado original mesmo depois de terem sido submetidos a algum tipo de repente de deformação. Então, o que é a resiliência que a psicologia, que os coaches e que a própria PNL fala, né? O que é essa resiliência que as pessoas tanto falam? O sentido da palavra resiliência tem uma ideia similar a esse originário da física. Para nós, a resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de lidar com todos aqueles seus problemas, né? Que a pessoa tem de repente de não se abalar diante das adversidades. Ou seja, é a pessoa que busca estar se adaptando às mudanças, resistir a qualquer tipo de pressão, superar qualquer barreira. Uma pessoa que a gente considera resiliente, ela se caracteriza por ter atitude, por tomar as rédeas da própria vida, por assumir riscos, por tentar incessantemente conseguir aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, por ela não se abater com resultados de repente ruins, negativos que ela pode ter tido. Basicamente, resiliência é a capacidade de resistir, de superar as dificuldades, superar os desafios. E na aula passada, eu expliquei que a PNL permite passar qualquer mensagem através de histórias, através de metáforas, né, de storytelling. Então, antes de continuar explicando o que é resiliência, eu vou ilustrar a resiliência através de uma história, através de uma... Na verdade, é uma metáfora, tá? Então, essa é uma história de um fazendeiro. Esse fazendeiro vinha passando por muitas dificuldades. E ele estava completamente sem dinheiro, estava quase quebrado. E esse fazendeiro ele era dono de alguns cavalos lá que ele usava para ajudar nos trabalhos da pequena fazenda que ele tinha. E um dia o capataz veio, né, o capataz da fazenda chegou para ele, para o fazendeiro, e trouxe uma notícia não muito agradável. Falou que um dos cavalos tinha caído num velho poço que estava seco e abandonado. Pô, o fazendeiro foi correndo lá pro poço, né, foi rápido até o local do acidente para avaliar a situação, ver o que aconteceu. E aí, percebendo que o animal não se machucou, mas pela dificuldade, pelo alto custo de retirar o animal do fundo do poço, ele achou que de repente não valia a pena, né? Porque ele não tinha muito dinheiro, ele estava realmente numa situação bem difícil e ele precisava de uma operação de resgate que ia ser custosa. E aí ele tomou uma decisão que deve ter sido muito difícil para ele. Como ele não ia ter como tirar o animal, como fazer o resgate, né? Tirar o animal do poço, e ele também não queria que aquele animal ficasse lá preso, agonizando, sofrendo, definhando dentro daquele poço, ele determinou que o capataz sacrificasse o cavalo. E como que iam fazer isso? Jogando terra no poço até enterrar o animal ali mesmo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a jogar terra para dentro do buraco, de forma a cobrir o cavalo e fazer o que o patrão mandou, enterrar o cavalo. Só que à medida que a terra caía no dorso do cavalo, o animal se sacudia e essa terra ia se acumulando lá no fundo, possibilitando que o buraco fosse aos poucos se enchendo e o cavalo fosse subindo. Porque ele chacoalhava, a terra caía, ele pisava em cima da terra e ia com esse processo. Então, depois de um tempo, os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar.
que pelo contrário, ele ia subindo à medida que a terra enchia. Quanto mais terra caía no poço, mais ele ia subindo. Até que finalmente esse cavalo conseguiu sair. E quando o proprietário da fazenda, né, o fazendeiro, descobriu isso, óbvio, ele ficou muito feliz, ficou muito satisfeito, e ele achou que aquilo era um milagre. Mas na verdade, esse é um exemplo de resiliência, não de milagre. O cavalo se sacudiu e se manteve ali firme diante daquela adversidade. E assim ele viveu ainda por muitos e muitos anos servindo ao dono da fazenda. Então, se você estiver lá embaixo, passando por alguma dificuldade, se sentindo pouco valorizado, se você estiver lá embaixo, se você sentir que os outros estão jogando alguma coisa sobre você, jogando sobre você a terra da incompreensão, a terra da falta de oportunidade, da falta de apoio, se lembre desse cavalo. Seja resiliente. Não aceite a terra que cai sobre você. Se sacuda e suba sobre essa terra. Use a terra para ficar mais alto. Toda a terra que jogam em você, você usa para subir. E quanto mais terra jogarem, mais você vai subindo, subindo e vai aprendendo até sair do poço. Agora eu te pergunto, qual foi a principal lição que você aprendeu com essa história? Sabendo que resiliência é a capacidade de resistir, é a capacidade de superar as dificuldades, superar os desafios, você acha que esse cavalo teve resiliência? As pessoas que treinam a sua mentalidade para serem resilientes possuem uma visão otimista da vida, né? Elas enxergam um todo otimista. E essa visão não se abala, mesmo diante de vários obstáculos que muitas vezes vão ser enfrentados no caminho. Então a resiliência é uma competência essencial para qualquer ser humano. Ter a capacidade de lidar e de transpor as adversidades, de lidar com isso, é fundamental para o teu sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Pessoas que são resilientes conseguem ver situações por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, né, de um outro ângulo, enxergando sempre o lado bom até nos momentos ruins e sempre aprendendo com isso. E seguindo sempre em frente, né? Continuando. Tá, Rafael. Então eu já entendi o que é resiliência. Mas como é que eu desenvolvo, como é que eu aumento a minha resiliência? Bom, existem dicas simples que podem ajudar você a ter essa capacidade ou você aumentar essa capacidade, usando principalmente o poder do hábito e o poder da sua mente. Quanto mais você aprender, quanto mais você praticar a PNL, mais resiliente você vai se tornar. E isso é inevitável. E com a PNL, você também pode trabalhar a reprogramação da sua mente, para daí você ter mais resiliência ainda. Então, dentre os passos que eu considero que são fundamentais, dentre os passos que eu considero mais importantes para você melhorar a sua resiliência, sem dúvida, o primeiro deles seria trabalhar o seu autoconhecimento, para você melhorar a sua autoestima e para você dessa forma conseguir acreditar cada vez mais em você. Porque acreditar cada vez mais em você, acreditar cada vez mais em si mesmo, eleva o seu poder pessoal. Esse provavelmente é o passo mais importante para você que quer desenvolver a resiliência. O segundo passo seria perceber que cada pessoa tem uma maneira específica de lidar com os próprios problemas, com os próprios desafios. Cada pessoa age e reage de uma maneira diferente quando ela está diante de um resultado que não era o que ela esperava, ou de um desafio. E as diferenças da ação, da reação, da atitude das pessoas estão baseadas principalmente no quê? Na sua inteligência emocional, em como você lida com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então você precisa melhorar a sua inteligência emocional. O terceiro passo seria aprender com todas essas experiências negativas, elas te trazem lições. Todo mundo, sem exceção, passa algum momento de adversidade, de dificuldade, ou de diversos tipos de, né, com níveis, com intensidades diferentes. Mas todo mundo passa por isso, ninguém está imune de desafios. Isso é inevitável. Então o que a gente pode fazer é mudar a forma como a gente enfrenta, né? Como a gente enxerga cada um desses desafios. Por isso, um dos pilares da resiliência é o aprendizado. Aprenda sempre. Mesmo com aquelas experiências negativas.
Você pode estar sempre evoluindo, sempre aprendendo. Quando você pensar sobre uma situação que você teve algum tipo de dificuldade, tenta ver essa situação sobre um ângulo diferente, sobre um aspecto diferente. Perceba as lições que você pode tirar dessa situação. E por último, se você estiver num período que parece que as coisas de repente estão todas dando errado, né? Não tem nada dando certo para você, mude a sua rotina. Reavalie, renove os seus hábitos. Pare de fazer o mesmo que você está fazendo todo dia. Afinal, como é que você quer obter resultados diferentes se você continua fazendo exatamente as mesmas coisas? Não tem como. Então, de tempos em tempos, verifique quais são os padrões de pensamento, quais são os hábitos, quais são as coisas que podem estar ali te prejudicando. E busque renovar isso na sua vida. Busque hábitos mais saudáveis, busque novos horizontes, coisas novas, conhecer gente nova. E acredite sempre no seu potencial, porque você merece respeito. Você é importante tanto para o mundo quanto para as outras pessoas. Você não é inferior e também não é superior a ninguém. O que você tem não define quem você é. Você merece respeito, tanto respeito de si quanto respeito dos outros. Entenda, você é uma obra divina. Você traz uma centelha divina dentro de você. E por isso você tem a obrigação de cuidar de si, de se respeitar e também de se fazer respeitar. Pessoas resilientes, pessoas que realmente são resilientes, elas acreditam sempre no seu próprio potencial. Elas têm consciência de que elas são boas e no que elas são boas e aonde elas podem melhorar. O meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Seja Brilhante no YouTube. No próximo vídeo do curso gratuito de PNL, você vai continuar conhecendo e vai continuar se aprofundando ainda mais nas técnicas que vão permitir você passar para um próximo nível. Então, se você continua interessado em aprender PNL, se você quer mudar a sua vida, sua condição de vida, para ter cada vez mais sucesso, cada vez mais prosperidade, inscreva-se no canal, assista os próximos vídeos e pratique os ensinamentos.